Olá, hoje é dia 9 de fevereiro, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 17 e verso 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Nós vimos ontem, então, como Deus usou José no Egito para que ele governasse aquele país. Ele que veio do deserto, que foi vendido pelos seus irmãos como escravos. E a gente vê então como Deus trabalha, como Deus funciona, como funciona a justiça de Deus, que é contrária, completamente contrária, ou funciona ao contrário daquilo que nós desejamos. Dois outros exemplos que a gente encontra no Velho Testamento de sucesso baseado na sabedoria de Deus é Daniel e Davi. Daniel, então, era um adolescente quando o país dele, quando o reino de Judá foi destruído por Babilônia e ele foi levado para o cativeiro com outros jovens, com outras pessoas importantes de Jerusalém. Ele vai então participar de uma escola muito importante do rei e com 3 outros judeus ele vai então se tornar um homem muito importante e durante 70 anos aproximadamente ele vai então servir o reino de Babilônia e em seguida o reino persa. Eu gostaria de ler então em Daniel capítulo 1, 18 e 21. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Por isso que a gente sabe que aproximadamente ele serviu aqueles 2 reinos durante 70 anos. Interessante que, como na história de José, foi graças à sabedoria divina que aquele homem que era escravo, inclusive, que foi levado para deportação, se tornou um homem importante naqueles 2 reinos, para aqueles 2 reinos. Mesmo que eles não tivessem na casa dele, no reino dele, que aliás não existia mais. A importância de sabermos que Deus pode fazer um escravo se tornar um homem 10 vezes mais sábio do que o próprio povo do país, os sábios do país. Como ele fez com José. E como ele fez com Davi também. Davi tinha tudo para não ser rei de Israel. E, portanto, ele foi rei durante 40 anos. Há um texto em 1 Samuel 18:30 que diz: os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. E todas as vezes que o faziam, Davi, tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul. E assim tornou-se ainda mais famoso. Davi tinha uma certa habilidade. Habilidade para ser um comandante, habilidade para ser um grande compositor, habilidade para ser um grande rei, importante rei. Tudo isso vem de Deus, porque Davi, antes de se tornar comandante, antes de se tornar rei, ou música, ele já era músico, compositor, ele era simplesmente um pastor de ovelhas. O que aparentemente não era muito bem visto. Ele não vinha de uma cidade importante, vinha de um vilarejo de pastores, que até mesmo 1000 anos depois, na época de Jesus, continuava sendo um vilarejo de pastores, com muitas ovelhas. Deus transformou a vida desses homens e lhes deu uma sabedoria que não se encontrava em outras pessoas. Projeto soberano de Deus não conhece dificuldade, não conhece impossibilidades. Tudo o que temos que fazer é deixar Deus trabalhar, Deus agir. Porque Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. Tudo o que precisamos fazer é confiarmos nele e recebermos a sabedoria que Ele quer nos dar para que possamos participar ao projeto, à economia dele, que é eterna e que é infalível. O projeto de Deus não conhece dificuldade. Os nossos, sim, mas o de Deus é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito, está escrito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a participar dessa economia divina para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.